Na aula de hoje falaremos sobre a ausculta da semiologia do tórax. Bom, primeiro salientar que a gente acaba usando mais a parte do diafragma do estetoscópio, né, do que a campânula. Já diferentemente do aparelho cardiovascular, onde a campânula é muito utilizada também para sons mais graves, aqui como a maioria dos sons são agudos, se acaba utilizando mais o diafragma, né. Por outro lado, já começamos aqui mostrando quais são os pontos de ausculta pulmonar, né? Felizmente os pontos são os mesmos da palpação, da pesquisa do frêmito, da percussão, né? Não esquecendo de auscultar os campos pleuropulmonares superiores também, né? Então é importante, por exemplo, como está mostrando esta examinadora, começa pelos lobos superiores, murmúrio vesicular, tem algumas doenças que acometem predominantemente esses lobos, como a tuberculose, depois já vai para a região infraclavicular, né? Daí de um lado com o outro, sempre comparativamente, né? E assim por diante, né? Em todo o tórax. Percebam que o murmúrio vesicular é mais curtinho, né? Na expiração, né? Muito bem. Aqui neste slide mostra a região posterior, né, com o paciente sentado. São os pontos os mesmos também da palpação, né, que você pesquisou anteriormente nas aulas anteriores. Mesmos pontos do frêmito e da percussão, né, sempre comparativamente, auscultando entre as escápulas, né, na região interescapular, que daí fica mais audível, né, porque as escápulas ficam para fora dos campos pleuropulmonares. Muito bem. Agora, no próximo slide, mostram aqui a divisão dos sons entre normais, som adventícios e outros sons e o som da ressonância vocal. Vamos ver cada um deles. Os sons normais, nós temos aqui os 4 sons normais que você mesmo pode reproduzir em você, né? Então, o som vesicular, que provém dos alvéolos, né? Antigamente chamados de vesículas, encontra na maioria da parte da periferia dos pulmões, né? Então tem esse som aqui, um som, como eu falei antes, mais curto na expiração. Né? Já o som broncovesicular é um som que pode ser encontrado na primeira e segunda espaço intercostal na região anterior e na região posterior na região interescapular. Ele já é um som tanto igual na inspiração quanto na expiração, também é um som contínuo, né? Diferente do som brônquico que se encontra a nível do manúbrio, onde você tem uma pequena pausa entre o ciclo inspiratório e o expiratório, de milissegundos. Respiratório um pouco maior que o inspiratório. E o som traqueal é o som mais alto, corresponde à região extratorácica da traqueia. Muito bem. Bom, por que você, digamos assim, a importância desse som? Se você não pesquisa, normalmente você não ausculta um paciente no manúbrio, por exemplo, ou na traqueia, ou mesmo eventualmente no primeiro e segundo espaço intercostal, né? Mas, embora aí pode ser auscultado na região anterior. Mas por que você, qual que é a importância disso? É que esses sons só podem estar presentes nesses lugares. Se estiverem presentes em outros lugares que não ali, então significa que algo está facilitando a transmissão do som. Esse algo geralmente é uma consolidação pulmonar de brônquio aberto, né? Brônquio aberto porque tem bronquíolos sadios no meio da consolidação, como é o caso da pneumonia, por exemplo, né? Bom, o próximo slide aqui mostra a origem desses sons, né? Então, percebam que o brônquico é de vias aéreas maiores, né? Como está mostrando esses aqui, vias aéreas maiores. O broncovesicular é entre vias aéreas maiores e brônquios de segunda ordem, né? Esse já não é mais como o brônquico ali, e sim já mais brônquios de segunda ordem, e o vesicular é na periferia dos pulmões mesmo, né? Como mostra aqui também essa figura, na periferia dos pulmões, que é a maior parte do som pulmonar.
Nós temos também os estertores ou crepitações, lembrar de não falar estertor crepitante, sim apenas ou crepitações ou estertores, finos e grossos, né? Os finos, temos como na pneumonia, por exemplo. E os grossos num paciente de POC com muito catarro, por exemplo, enfisema, bronquite com muito catarro nas vias aéreas. Um som mais baixo, né? Mais grave. Pode ser até auscultado com a campanula. Mas o paciente tosse e melhora o som. Já o fino não melhora, porque a lesão é alveolar, né? Não só na pneumonia está presente, mas no edema de pulmão, na fibrose intersticial, né? O sibilo pode ser monofônico, com uma nota musical só, ou polifônico de várias notas musicais. O monofônico é mais na asma, que todos os bronquíolos estão mais ou menos com o mesmo broncoespasmo, e os polifônicos têm diferentes broncoespasmos, como pode ocorrer no DPOC, né? Então temos aqui o sibilo, que predominantemente é de característica expiratória, que a expiração é mais passiva, então você percebe mais na expiração, né? E o ronco maior, né? Então esses são os sons adventícios. E os outros sons, o anfórico é um som metálico de caverna, né, que é típico da tuberculose. Não tenho aqui para mostrar. O estridor é um som de obstrução de via aérea bem maior que o ronco. Então é mais alta, laringe, por exemplo, traqueia, né? Esse som aqui. Na anamnese se chama cornagem e no exame físico o estridor. Por exemplo, um choque anafilático, laringite estridulosa, tem esse som. O grasnado, esse som aí, tem presente nas fibroses, nas pneumonias intersticiais e nas fístulas broncopleuropcutâneas às vezes. O atrito pleural é o rosar das pleuras, parece couro, sapato de couro novo andando. Isso quando as pleuras estão inflamadas, né? Tem esse som, atritam uma com a outra, depois que se instala um derrame pleural, elas se afastam e não atritam mais, aí você não tem mais esse som. O estertor da morte é mais quando acumula secreção nas vias aéreas altas, como aqui está mostrando. Então, secreção de vias aéreas altas. O mediastínico não tenho para mostrar, mas é em trauma geralmente, barotraumas ou traumas externos mesmo, quando tem pneumomediastino. A ressonância vocal, nesse penúltimo slide aqui, é porque quando você pesquisa o 33, já falamos nas aulas anteriores que você pesquisa o frêmito toracovocal na palpação. Já a ressonância vocal auscultada é você auscultar o 33, né? O normal é que não se entenda nada quando o paciente fala 33. Quando está diminuído, que não se escuta, né? Por exemplo, no caso de um derrame pleural, pneumotórax e tal, o normal, num paciente normal não se entende nada, e quando está aumentado talvez seja o mais importante, porque você fala para o paciente fala 33, se entende nitidamente o 33, né? Se entende bem, então isso é pectorilóquia fônica. Se mesmo da forma cochichada, pedir para o paciente falar cochichadamente 33, também se entende, então pectorilóquia áfona. Isso corresponde, tanto a fônica quanto a áfona, a uma facilitação da transmissão do som, como no caso da consolidação de brônquio aberto novamente. As doenças que fazem consolidação de brônquio aberto são pneumonia, infarto pulmonar e tuberculose, né? E a egofonia, por último, nós temos aqui, o paciente fala E e se entende A em lugar do E, no lugar consolidado, da área consolidada, também presente na pneumonia ou na transição entre uma atelectasia e um derrame pleural. Vamos ver o som aqui. Egofonia. 33. Você entende bem, 33. Na área consolidada passa a se entender melhor. Ele tem um problema estetoacústico porque os americanos falam 99, né? Que tem muita consoante, e nós 33, então o som não parece o 33, na verdade. A egofonia, vamos ver.
da área consolidada, sai um A, né? Então essa é a egofonia. E por último aqui as diferentes doenças, né, com as diferentes alterações na ausculta, tanto as doenças brônquicas, como por exemplo a asma, caracteristicamente os sibilos respiratórios. Vamos pegar aqui na pneumonia da consolidação, temos egofonia, pectorilóquia, a presença de som broncovesicular ou brônquico em áreas que não deviam aparecer, né? No derrame pleural temos o murmúrio vesicular abolido, assim como no pneumotórax, né? Nas pleurites temos o atrito pleural e assim por diante, né? Então, isso aqui depois você tem que estudar e ver na prática também, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.